a participação. Então, quem não participar falando, quem não participar escrevendo no chat, mas você vai ter que participar respondendo essas perguntas que serão feitas a cada aula. Cada aula termina com perguntas, tá? Com questões. Não importa se você não sabe a resposta, porque o que importa é que você vai precisar participar para eu contabilizar, tá? Para eu contabilizar se você participa ou se você não participa. Agora, se você não souber responder no final da aula qual é o assunto que a gente está dando, então quer dizer que você não está participando, você não está na aula, você só colocou ali o celular, o computador, para ele assistir a aula e pronto, acabou. Então, deixa eu logo te avisar logo de antemão que isso aí você pode até fazer, mas no final da aula eu vou saber quem foi que assistiu pelo menos o início da aula e o final da aula, porque eu vou fazer uma pergunta que é o conteúdo da aula, tá? Eu faço uma pergunta que é do meio da aula e eu faço uma pergunta que é do final da aula. Aí eu vou dizer, por exemplo, o título de hoje, gente, que nós vamos começar é temperatura. Então, no final da aula, você vai ter que responder qual é o nome da aula de hoje? Temperatura. Aí lá no meio da aula eu falo de termômetro. Aí lá nas questões vai ter assim, quais os instrumentos que foram falados na aula. Aí você vai ver lá, termômetro, eletroscópio, então você vai marcar termômetro. Tá, então tá combinado isso aí. Então, e o restante está disponível no Google Sala de Aula. Nós vamos trabalhar muito, nós precisamos aprender a trabalhar com mapas mentais para ajudar no processo de memorização de conteúdo. Tá? Vamos aprender a trabalhar com mapas mentais, porque a física ela tem muitas questões que são cálculos, mas ela tem muitas questões que são questões teóricas. Esse ano, na prova do Enem, aconteceram muitas questões, apareceram muitas questões teóricas. Tá? Então, quem tem um assunto fresquinho, tá, na cabeça, acaba memorizando e, quando chegar no terceiro ano, simplesmente vai fazer a chamada revisão, porque terceiro ano é revisão. Olha só a postura agora. Vocês agora estão, de fato, no ensino médio. Opa, Evelyn, bom dia, Evelyn. Não tinha falado com você ainda. Como é que vai? Tá tudo bem? Gente, vamos lá. Coloca o nome de vocês aqui completo, nome completo de vocês aqui no chat. Bora lá, para eu saber realmente quem está por aqui. Eu vi uns nomes, teve um nome aqui que eu vi. Bora lá, um nome completinho no chat. Esse assunto agora, no começo do ano, ele é muito mais tranquilo do que o assunto do ano passado. Vocês vão gostar mais. Eu acredito que vão gostar mais desse assunto agora do início. Tá? Porque nós temos muitas aplicações no nosso dia a dia e a facilidade de aprendizado de conteúdo é muito grande mesmo. Tá? Pronto. Eu vou colocar agora na tela, eu já falei para vocês como é que vai funcionar. Já disse, já me apresentei. Deixa eu ver o que mais está faltando. Alguns outros detalhes menores eu vou passar aqui para vocês ao longo das nossas aulas, tá bom? Se tiver dúvida, pergunte. Pronto, me digam aí na tela se vocês estão vendo, aí a minha apresentação. Está aparecendo aí minha apresentação. Ok, obrigado pelo feedback. Pronto, está aparecendo aí minha apresentação. Opa, não falei com Thaís também, não falei. Bom dia, Thaís. Tá bom, vamos lá. Gente, na minha tela, na minha apresentação, que muita gente aqui disse que está aparecendo,
escalas termométricas, só que o conteúdo, gente, eu vou começar de temperaturas. O título está escalas termométricas, mas para eu falar de escalas termométricas, eu preciso falar disso aqui primeiro, ó, temperatura, tá? Eu preciso falar de temperatura, tá? E para eu falar de temperatura, eu vou recorrer à química, tá? Aos estados físicos da matéria, estados de agregação, as moléculas e as partículas. Primeira grande novidade a respeito de temperatura que vocês vão aprender hoje é que temperatura, preste atenção, a palavra temperatura tem a ver com grau de agitação das partículas. Temperatura tem a ver com grau de agitação das partículas. E aí, o que que você vê? O que que você vê nessa tela, tá? Aí está escrito, temperatura é a grandeza que está associada a um sistema, representa seu estado térmico, sendo caracterizada pela medida do grau de agitação das moléculas. Então, temperatura é grau de agitação das partículas. Tudo é feito de partículas, então, quanto maior o grau de agitação dessas partículas, maior a temperatura. Esse esquema aqui, eu acho que vocês já devem ter visto, que é o esquema de um arranjo de uma partícula, tá? Esse aqui é o esquema tridimensional, tá? Esse esquema aqui, olha só, ele é um esquema tridimensional. As partículas de um corpo, tá? De um corpo cristalino, elas estão arrumadas dessa maneira aqui. Então, as ligações entre elas, eu tenho certeza que o George Harrison, aquele nordestino, com nome de cantor de banda inglesa, certo? Ele deve ter dito para vocês que as ligações entre moléculas, elas funcionam como se fossem molas entre elas, tá? As ligações, tá? Então, existe uma vibração, as partículas estão em constante vibração, tá? Só que quanto maior a temperatura, eu vou aumentar aqui a temperatura, maior é o grau de agitação das partículas. E outra coisa que você pode perceber também, ó, o que você pode perceber? Que elas começam a se afastar, porque elas começam a se agitar mais. Agora, quando eu diminuo a temperatura, tá? A tendência das partículas é de diminuir o grau de agitação e se aproximarem mais. Pronto, isso é muito intuitivo. Temperatura é grau de agitação das partículas. Quando as partículas começam a se agitar mais, tá? Elas aumentam a sua temperatura e elas começam a se afastar. Ah, então é por isso que um objeto, quando esquenta, a tendência dele é dilatar, é aumentar de tamanho. Com certeza, Paulo, o slide de temperatura vai estar sim, senhora. Se não tiver lá, peça que eu mando, sim, senhora. Qualquer outra comunicação direta que vocês quiserem comigo, ou comuniquem lá pelo Google Sala de Aula, ou então pelo e-mail, ou então pela tia. Bora lá, já temos aqui participantes. Bora lá. A primeira pergunta eu já respondi. E a segunda, o que é que faz essas partículas se agitarem? Tá. Naturalmente, o elétron está em movimento. Tá? Naturalmente, o elétron está em constante movimento. Então, aí nós já temos um estado básico de agitação de partículas, certo, Bruna? Tá. Mas quando uma partícula recebe iluminação, radiação, calor, fogo, essa agitação tem a tendência de aumentar, certo? Então, diante dessas circunstâncias de uma agitação, ó, você agita as partículas, a tendência delas é aumentar o grau de vibração. Você toca fogo nas partículas, há uma tendência de... Eita! Do livro, para aí, eu digo já, viu, Paula, para aí. Eu digo já. Tudo que eu tiver usando, gente, é com base no nosso livro, nosso material didático. Tudo. Inclusive, até as imagens que
dessas apresentações aqui, dessas animações, essas imagens elas são tiradas lá do livro, do nosso livro. E digo já já, calma aí, Paula, calma aí, tenha calma. Tá, mas eu queria saber o seguinte, olha só. Então, qual é o maior estado de agitação das partículas? O quente ou frio? Bota aí no chat. Onde ou em qual situação as partículas se encontram mais agitadas? Quando elas estão na temperatura quente ou quando elas estão na temperatura frio? Opa, muito bem. Certo, então, já que vocês disseram isso, é porque vocês já estão entendendo o conteúdo, já estão compreendendo o nosso conteúdo. Então, quando você coloca um termômetro em um local e ele está quente, significa dizer que as partículas estão se agitando muito. Quando você coloca uma temperatura, um termômetro no local que ele está frio, o grau de agitação é pequeno. Olha só, num local frio, aqui no B, as partículas estão bem próximas. Mas em um local quente, aqui no A, tá? No quadro A, vocês podem observar que as partículas estão bem afastadas, estão bem distantes. Só a título de curiosidade, gente, eu vou dizer aqui para vocês que uma molécula de oxigênio com uma temperatura de 25 graus Celsius, ela está a 1.200 km por hora, viu? É por esse motivo que em um ambiente, nos ambientes, o oxigênio preenche todo o ambiente, porque o grau de agitação das moléculas é bem grande, tá? E diga-se logo aqui de passagem que gases têm as moléculas mais livres, mais soltas, e o grau de agitação delas é bem maior, tá? São 3 bilhões de choques que acontecem aqui onde eu estou, por exemplo, com as moléculas de oxigênio. Elas vão e voltam de um canto ao outro da sala, tá? Em fração de milésimos de segundo. É por esse motivo que em qualquer canto de onde eu estou, existe oxigênio, porque ele está se chocando aqui com altíssima velocidade. Muita velocidade, muito, 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 muito alta. Certo? Bora lá, vamos continuando aqui. Tá, então, a segunda coisa que nós vamos aprender hoje, que está no nosso hall de conteúdos, e que é muito simples também de assimilar, é equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Você tem duas partículas, dois corpos, com quantidade diferentes de átomos, tá? E elas, quando elas entram em contato, dois corpos diferentes, quando entram em contato, eles vão atingir o que nós chamamos de equilíbrio térmico. As duas têm a mesma agitação? Não, tem agitações diferentes, tem partículas diferentes, mas se dois corpos diferentes entram em contato, o que vai acontecer? Vai acontecer o chamado equilíbrio térmico. E nesse equilíbrio térmico, a temperatura dos dois vai ser igual, tá? Objetos diferentes vão ter temperaturas diferentes. Por exemplo, você pega uma colher e coloca no congelador da sua casa, coloca na geladeira da sua casa. Depois de algum tempo, você vai pegar essa colher, você vai verificar que a temperatura dela está fria, baixou de temperatura, tá? Enquanto isso você segura a colher, a temperatura da colher volta a esquentar. O que está acontecendo? Quando você coloca uma colher dentro da geladeira, ela entra em equilíbrio térmico com o gás que tem dentro da geladeira. Quando você tira uma colher de metal da geladeira e segura essa colher, a colher vai também entrar em equilíbrio térmico, só que com a sua mão. Tá, pergunta que não quer calar. Qual vai ser a temperatura da colher dentro da geladeira e qual vai ser a temperatura da colher na sua mão? Tem como eu saber?
Outra pergunta aqui, facílima para vocês. Tem como eu saber a temperatura de uma colher quando eu a coloco dentro da geladeira e a temperatura de uma colher quando eu tiro essa colher de dentro da geladeira e seguro aqui na minha mão, E aí, bora lá. Tem? Professor, eu acho que tem, mas não sei como. Mas eu acho que tem. Tem. Opa, a Bruna também disse que tem. Quem mais que acha que tem? Pode ser achar, não tem problema nenhum, não. Quem não pode achar as coisas aqui sou eu. Eu que não devo achar as coisas aqui, não. Opa, então a Paula disse que também acha, o Pedro também. Opa, a Valdênia, no caso aí, é o Vinícius, né? Bom dia, Vinícius, tudo bom? Como é que vai? Olha só, a Lia, que maravilhoso, veio com um conceito quase científico, tá? A Lia veio com um conceito quase científico. Eu acabei de falar para você um fenômeno que acontece chamado... Muito bem, eu espero também que você esteja muito bem. Como é que tá meu áudio aí, Vinícius? Tá bom? Tá dando para ouvir direitinho? O áudio tá bom, né? Tá beleza, né? Qualquer dificuldade, você pode falar aí no chat, pode falar com a tia Erla, viu, Vinícius? Tá? Porque às vezes, me desculpe, me perdoe, às vezes eu posso estar dando uma aula e aí imaginando que todo mundo aqui está em pé de igualdade, enquanto que às vezes a pessoa não gosta do visual ou tem algum problema, tem gente que não ouve direito. Então, eu quero dar uma aula bem ampla. E aí, qualquer dificuldade, qualquer problema, tá? Você fala aí com a tia Erla. Eu tenho os vídeos de alguns conteúdos que também dá para você ouvir e entender, tá? Se tiver imagem pequena, nós estamos aqui para sanar qualquer problema, qualquer dificuldade, tá bom? Estamos muito felizes com todos aqui, tá? E principalmente para aqueles que se esforçam mais e mais e mais e mais e mais. Vamos lá, gente. A minha pergunta foi: tem como eu saber a temperatura de uma colher quando eu coloco ela na geladeira e quando eu coloco ela na minha mão depois de sair da geladeira? Tem. É a mesma temperatura de onde ela está, porque acontece com a colher, como em todos os objetos, o fenômeno equilíbrio térmico. Tá? Se você, por exemplo, coloca uma colher na sopa e esquece essa colher na sopa, sai, espera a sopa esfriar, em um determinado momento, a colher vai estar quente. Tá? Se você esquece uma colher numa panela e a colher for de metal, a colher vai ficar quente. Mas essa mesma colher, se ela for colocada na geladeira, ela vai ficar fria. O nome disso é equilíbrio térmico. Então, eu já sei aqui o que é temperatura, é o grau de agitação das partículas. E eu já sei agora o que é também equilíbrio térmico. E eu vou colocar aqui, juntamente com vocês, um emojizinho, uma caretinha, dizendo que eu estou muito feliz e que eu estou entendendo tudo e o assunto está muito fácil, está muito simples. Bora lá. Quem é que me segue? Então, a colher vai estar gelada, né? E eu vou pegar ela. Ela Então, vai estar quando na eu mesma... pego, ela vai estar com a mesma temperatura da minha mão ou da congelador, geladeira, não sei. Bora lá. Ótima pergunta. Olha, parabéns, viu? Eu já quero te dar agora aqui 3 pontos de adiantamento. Mas eu não posso, mas eu estou muito Pode, feliz. professor, faz isso, por favor. Cíntia, a gente não pode fazer tudo, né? É a Cíntia que eu estou falando, né? Gente, É. a gente não pode fazer tudo que está no nosso coração. A gente tem que seguir um pouquinho da razão também. Então, o fenômeno que nós acabamos de ver, de falar, de comentar, de aprender, é equilíbrio térmico. Então, no momento que aquele objeto se encontra naquele local, ele vai entrar em equilíbrio térmico com aquele local ou com outro objeto que ele estiver em contato. Então, a temperatura da colher
dentro da geladeira? É a temperatura dentro da geladeira. Você pega uma colher e segura a colher na sua mão. Qual vai ser a temperatura da colher? A temperatura da sua mão. A sua mão e a colher vão entrar em equilíbrio térmico. Tá ok? Tá entendido aí agora? Entendi agora, obrigada. Opa, ótimo. E eu também quero agradecer a sua participação e as suas perguntas. Eu vou ver como é que eu faço aqui para dar ponto extra para quem participa. Não sei como é que eu vou fazer não, viu? Vai gerar aí um fuxico, porque eu estou querendo dar mais ponto para quem participa mais. Eu não sei como é que eu vou fazer não, mas eu vou fazer de tudo. Ponto extra para quem participa mais. Então. Bora lá, continuando aqui. Opa, não tinha visto o vídeo aqui ainda não. Ó, tô vendo aqui o Vinícius aqui. Beleza, Vinícius? Balança a cabeça aí para mim. Beleza, então o áudio tá ok. Vinícius, eu queria saber se você entendeu essa história aí de equilíbrio térmico. Só fazer ok aí, pode só fazer o ok aí, balançar a cabeça, viu? Ok, equilíbrio térmico. Então, já sabe, se tu esquecer uma colher num fogo, numa panela, no Nissin, qual a temperatura que a colher vai estar? A temperatura de onde ela está. Se tu esquecer uma colher dentro da geladeira, depois qual a temperatura que a colher vai estar? A temperatura que está dentro da geladeira. O nome disso é equilíbrio térmico. E isso aí, gente, é o fundamento para algo que nós temos mais adiante. Professor, isso aí, simples assim, é o fundamental para uma chamada leis da termodinâmica. Só para tu ter ideia como isso é tão importante, que eles fizeram as leis da termodinâmica, aí eles esqueceram que para que acontecesse as leis da termodinâmica, haveria ter a necessidade de se ter o equilíbrio térmico. A lei do equilíbrio térmico, gente, ela é a lei zero da termodinâmica. Oxe, por que não é a termodinâmica tem primeira lei, segunda lei, terceira lei, aí o que acontece? Primeira lei, segunda lei. Por que ela não é a terceira, não é a quarta lei da termodinâmica? Porque ela é a mais importante das leis da termodinâmica. Se não acontece equilíbrio térmico, não pode existir primeira lei da termodinâmica e nem segunda lei da termodinâmica. Mas vamos continuando, já que o assunto está fácil, está todo mundo gostando. Agora chega algo que, na mente de uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, acaba ficando algo confuso, tá? O que é que está escrito? O que é que está aí na tua tela? Vou falar. Na tua tela está escrito a palavra calor, viu? Na tela está escrita a palavra calor. E aí na tua tela existe um bloco vermelho. Esse bloco vermelho se aproxima de um bloco azul. Esses dois blocos, depois de um determinado tempo, acabam ficando na mesma cor vermelha. Bora lá, eu fiz a audiodescrição da tela. O título da tela é calor. Tem dois blocos, um azul e um vermelho. Você sabe que o bloco azul está representando um objeto frio e o bloco vermelho está representando um objeto quente, tá? Então, depois de um determinado tempo que os dois blocos se juntam, os dois blocos ficam vermelhos. Gente, a partir de hoje, temperatura é grau de agitação das partículas. E calor é outra coisa, porque até hoje eu acredito que vocês, na maioria, se não 100%, achavam que calor e temperatura eram a mesma coisa. Para a física, calor e temperatura são coisas diferentes, são fenômenos diferentes. Tá? Vou explicar aqui de pouco. Um corpo recebe energia na forma de calor. Um corpo tem um grau de agitação de partículas maior, então ele tem uma temperatura maior. Só que quando ele aumenta a sua temperatura,
também é desprendido uma energia chamada energia térmica. Aumentou a agitação das partículas, tut, 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 tut. Aumentou a agitação das partículas, aumenta a temperatura de um corpo. Aumenta a temperatura de um corpo, esse corpo ganha energia térmica. Tá? Essa energia térmica, ela tem a necessidade, tá, de se espalhar, de sair, igual o menino. Aquele menino que quer ficar correndo, quer ficar pulando. Ele não quer ficar sentado, tá? E se ele ficar sentado e botar outro menino sentado do lado dele, daqui a pouco os dois meninos estão pulando, pinotando. Tá? Isso aí é um exemplo que eu vou dar para vocês de um tipo de energia térmica que vem da agitação das partículas, que é o calor. Opa! Calor é energia térmica em trânsito. Vai do mais quente para o mais frio. Ou o quê? Temperatura e calor não são a mesma coisa. Temperatura é uma coisa e calor é outra, tá? Então, o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das partículas. E o que é calor? É a energia térmica em trânsito, que vai do mais quente, não, do mais crente não, amém. Do mais quente para o mais frio, tá? Então, temperatura, grau de agitação, calor é energia térmica em trânsito, sempre do mais quente para o mais frio. Tá entendido? Bora lá. Deu para entender aí o que é temperatura e deu para entender aí o que é calor? Bota aí ok, dá um sinal para mim. Deu para entender? Então, deu para entender, né? A temperatura é a agitação das partículas. E o calor? É uma energia. E essa energia vai do mais quente para o mais frio. Diga que eu posso prosseguir. Diga que tá ok. Pode continuar, professor. Esse assunto eu vou tirar só 10. Bora lá, continuando, bora lá. Posso continuar, posso prosseguir? Tá? Posso prosseguir, né? Então, eu já até, com essa explicação, eu já até ultrapassei a meta de conteúdo de hoje. Minha meta de conteúdo por hoje era ficar explicando e dizer mais exemplos, mas como essa turma aqui, eu me lembrei agora que ela é top das galáxias, uma turma de muita gente inteligente, eu vou colocar aqui mais um pouquinho que eu não tinha planejado para hoje. Mas como eu estou vendo que está todo mundo entendendo, está todo mundo compreendendo, tá? Gente, vocês não têm nenhuma pergunta não sobre calor e temperatura? Tem certeza? Tem certeza que ninguém tem nenhuma pergunta sobre calor e temperatura? Então, por favor, a partir de hoje, não digam que temperatura e calor são a mesma coisa. Tá? Temperatura é uma coisa e calor é outra. Tá? E o que é temperatura? Professor, Diga lá. qual é a diferença entre os dois? Muito bem, gostei da pergunta. Tem alguém que possa responder, minha gente? Qual a diferença de temperatura para calor no que diz respeito à física? O que é que tem de diferente calor e temperatura quando eu estiver falando na física? Eu estou até com saudade das suas falas. Com certeza, Bom dia, Bruno. professor. Pode falar. Temperatura é o grau de agitação das partículas. Já o calor é a energia térmica em trânsito. Muito bem. Não esquece que o calor, ele se propaga do mais quente, sempre do mais quente para o mais frio. Então a dúvida da Dani foi uma dúvida agora há pouco, mas eu repito, sim, olha só. Você tem alguns fenômenos que podem fazer com que as partículas se agitem, tá? Se agitem mais. A radiação luminosa, luz, tá? Fogo,
Tá? O fogo, ele pode fazer com que as partículas se agitem mais. Tá? Então, atrito, tá? Duas substâncias, quando elas começam a se atritar, também aumenta o grau de agitação das partículas, das moléculas. Agora, nesse minuto, você pode fazer isso aí. Pega a sua mão e faz isso aqui. Você vai experimentar um aquecimento da sua mão. É certeza absoluta. Então, quer dizer que isso aqui, que é o atrito, que é o esfregar das mãos, esfrega as mãos aí, Vinícius, pega as duas mãos e começa a esfregar uma na outra. Pode esfregar. Bora, minha gente. Por que vocês estão com medo de parecer ridículos, assim, de parecer bestas com as coisas? Esfrega a mão, minha gente. Porque se fosse na sala de aula, eu ia pedir para vocês ficarem vocês levantaram, botaram a mão no ombro do colega e começaram a fazer uma agitação um com o outro. E aí a temperatura ia aumentar. Mas como nós estamos online, pega a mãozinha, esfrega, e depois tu me diz se a mão aqueceu ou não aqueceu. Tu conseguiu fazer com que as partículas começassem a se agitar. Aumentou a temperatura, ou seja, aqueceu. Pronto, eu acho que eu respondi a pergunta. Deixa eu ver. Opa, gostei da pergunta, que ela tem a ver com biologia. Ela tem a ver com biologia, essa pergunta aí, viu? Gente, olha só. Algumas pessoas, na realidade, todo mundo tem vasos sanguíneos no corpo todo, tá? E alguns locais do nosso corpo, os vasos sanguíneos, eles são muito próximos da pele. Esses vasos sanguíneos são muito fininhos. E aí, o que acontece? Essas pessoas que têm esses vasos sanguíneos muito próximos da pele, quando a pele resseca, tá? A tendência é desses vasos sanguíneos se romperem, tá? O ressecamento da pele. E aí essas pessoas têm a tendência, inclusive eu tenho uma irmã que tem essa tendência, de sangrar pelo nariz, tá? Esse sangramento pelo nariz é justamente por ter um ressecamento da pele, tá? E os vasos sanguíneos serem bem fininhos e bem próximos da pele, e aí o que acontece é esse sangramento, tá? Eu acredito que eu respondi até agora todas as perguntas. Ficou faltando alguma pergunta aí? Bora lá, tudo bem, tudo certo? Então, vamos continuar. Tá, gente, isso aqui vocês podem fazer em casa, tá? O que é isso aqui? É sensação térmica. A gente não pode se deixar enganar pelo nosso tato, tá? À noite, que é um horário mais frio, você pega na maçaneta da porta e ela está mais fria. Você pega na madeira da porta e ela está mais quente do que a maçaneta. E aí, será que isso aí está certo? Será que eu posso confiar nisso aí? Não, eu não posso confiar. Sabe por quê? Se eu estou dentro de um quarto, fechado, a porta e a maçaneta estão no mesmo local, aconteceu já o fenômeno do equilíbrio térmico. Tá? Então, a maçaneta da porta, por ela ser de metal, ela consegue transferir calor mais rápido do que a madeira. Tá? E para provar isso aí, eu vou te mostrar aqui um experimento. É um experimento chamado sensação térmica. Essa sensação térmica, ela engana a gente. Eu não sei se o áudio vai rodar aí para vocês. Mas eu vou logo descrever aqui o experimento para vocês. Eu tenho do lado eu tenho um becker, tá? Um becker que é um recipiente de água com gelo, tá? À esquerda da tela, viu? Você tem um recipiente com água e gelo.
E dentro dela tem um termômetro. Deixa eu ver, eu não estou conseguindo. Eu aqui na minha frente, eu não estou conseguindo ver a temperatura, mas eu já sei qual é a temperatura de água com gelo, gente. Temperatura de água com gelo é 0 grau, porque acontece o equilíbrio térmico da água com o gelo. No meio da tela tem um recipiente com água na temperatura ambiente. Tá? E do lado da direita, eu tenho uma água morna com a temperatura que eu estou vendo de 36 graus. Então, eu tenho água com gelo, água na temperatura normal, e do lado da direita tem uma água morna. Então, tenho 3 recipientes com água, tá? Água gelada, água normal e água morna. Aí, o que que acontece? Quando eu colocar meu braço, minha mão, cadê minha mão, braço, minha mão, dentro da água gelada, presta atenção. Cadê? Eu vou botar dentro da água gelada. Bora lá. Primeiro eu vou colocar a minha mão no recipiente com água gelada. O que que acontece? Quem é que tem a temperatura maior? Fala aí no chat. É a água ou minha mão? Quem tem temperatura maior? Quem é que tem temperatura maior? Cadê o povo? Estava participando agora. Na hora que vira a carinha linda da nossa coordenadora, o povo deixou de falar, minha gente. Quem tem temperatura maior é a mão. É a mão ou é a água? Hein, Vinícius? Pode falar, Vinícius. Se for a mão, levanta a mão. No recipiente da esquerda com gelo, Bruna. Quem é que tem a temperatura maior? Quem tem a temperatura maior é a mão. Muito bem, a maioria aqui diz que é a mão. Então, como é que funciona esse esquema agora que eu falei para vocês de calor? O calor ele vai do mais quente para o mais frio. Então, a mão dentro da água gelada vai perder calor para a água, certo? Porque nós acabamos de aprender que o calor vai do mais quente para o mais frio. Então, a gente tem uma sensação na mão de perda de calor. Quando você perde calor, você acaba esfriando, tá? Você sente a sua mão esfriando porque você está perdendo calor. Tudo bem aí? Tá tudo certo? Tá entendido aí essa primeira parte? Tudo bem? Tudo certo? Bota aí, ok. Está entendida a primeira parte. Perdeu calor, sensação de frio. Perda de calor, sensação de frio. Agora, coloca-se a mão direita na água morna. Tá? Essa água morna, ela está numa temperatura maior do que a da tua mão. Será que eu preciso perguntar quem é que vai perder calor aí? Se é a mão ou é a água? Quem é que perde calor? A mão ou a água? Acho que é a água, né? Porque ela tá mais quente que a mão. Cíntia, eu vou já falar aqui com a Erla para me te dar, nem que seja meio ponto de participação, Cíntia, porque tu tá demais, viu? Tá ótimo. Eu vou ter que pedir, pelo amor de Deus. Erla, autoriza, Erla, dá ponto para essa menina. Essa menina tá participando demais. Então, a água está na temperatura maior, então a água vai perder calor para sua mão. Então, sua mão da direita, ganhando calor, ela está sendo aquecida. Então, na mão da esquerda, você tem água, gelo e sua mão. Sua mão perde calor, então você tem uma sensação de frio. Sua mão ganha calor, você tem uma sensação de calor, de aquecimento. Pronto. Isso é sensação. Agora preste atenção, no final aqui. Se você colocar a sua mão esquerda e mão direita na água, na temperatura ambiente, o que que vai acontecer? Na mão esquerda, você tem uma sensação que você está esquentando, porque você está com a sua mão numa temperatura menor do que da água.
O quê? Onde eu estava com a mão no gelo, quando eu coloco na temperatura ambiente, a minha mão vai esquentar? Exatamente. Por quê? Você estava perdendo calor, agora você vai ganhar calor. E na mão da direita, que você estava ganhando calor, você vai perder calor. Ou seja, onde você estava com a mão na água quente, tá? A tua sensação agora é de esfriamento. Ah, não, peraí. Então, onde estava quente? Então, eu não posso confiar no meu tato, minha gente. Não posso confiar. Por quê? Tudo é com base na sensação de perda ou de ganho de calor. Tá? Ok, aí tá entendido. Ficou entendida essa história bem aí? Não confie no seu tato. Não confie no seu tato, porque aqui você estava perdendo calor, aqui você vai ganhar calor. Então, estava com a mão no gelo, perdia calor. Está com a mão na temperatura ambiente, você ganha calor. Então, a mão que está gelada, você tem uma sensação de calor, e a mão que estava quente, você tem uma sensação de frio, por causa do equilíbrio térmico que está acontecendo, do mais quente para o mais frio. Ok, ok, ok. Deu para entender, gente, essa parte aí da sensação térmica? Deu para entender a sensação térmica? Não confie no seu tato. De manhã, quando você acorda, bota o pé no chão, o chão está gelado. Bota o pé no tapete, o tapete está na mesma temperatura do chão. Só que a cerâmica, o piso, consegue transferir ou receber calor mais rapidamente. Coisa que o tapete não consegue. Ele demora mais para transferir calor. Ok, ok, ok. Eu terminei o nosso assunto. Está disponível no Google Sala de Aula. Eu vou já dar uma conferida bem aqui com a coordenadora, assim, nossos códigos. Essa aula aqui também está gravada. Se você quiser dar uma olhada nessa aula, nesse conteúdo, eu boto no Google